todo quemado. El pelo, la ropa, la dignidad, las ganas. Todo quemado. Mujeres sometidas a cruentos experimentos. Madres a quienes les quitaron sus hijos de los brazos y sintieron como el ser humano es capaz de volverse mortal. Todo quemado, menos la esperanza. Algunas mujeres vivieron, se hicieron fuertes en las sombras, sintieron luz. Estas son las madres de la vida, que hoy nos cuentan por qué resistieron y qué les dejó la Shoah más allá del profundo dolor. Estas son las mujeres de la Shoah, de la hecatombe, del cataclismo, del gran desastre de la historia. Estas son las mujeres de la fuerza, de la construcción, de la entereza, de la dignidad. Estas son las mujeres que pudieron desarrollar una nueva y honorable. Dicen que las mujeres somos un sexo débil. Yo creo que somos un sexo fuerte. Historias que vienen de un tiempo lejano. Mujeres marcadas a fuego en el cuerpo y en el alma por la memoria de un dolor imborrable. Su testimonio llega a nosotros como el eco vivo del pasado. En sus palabras recortadas gritan las voces de millones de mujeres. Tivemos um problema com o nosso áudio. A imagem, como todos podem acompanhar, continua. Mas breve será restabelecido. Bem, enquanto tenta se solucionar o problema de vídeo, eu quero passar a palavra do senhor José Franquiel, vice-presidente da Sociedade Israelita do Ceará, e estabelece o cerimonial em até 10 minutos. Será um prazer muito grande ouvir o senhor José Franquiel. Bom, boa tarde. Deputado estadual Heitor Ferrer, antes de mais nada, antes de eu começar a minha locução, eu gostaria de agradecer penhoradamente as palavras proferidas, tá certo? A meu respeito, que a estendo a toda a sociedade israelita aqui do Ceará. A sua receptividade ao projeto marcou a consciência do que nós devemos tratar direitos humanos, devemos tratar cidadania e devemos tratar a questão do Holocausto com muita dignidade e com muito conteúdo para que esta geração que aqui recebe, inclusive os jovens que aqui estão presentes, possam ter conhecimento dos fatos que aconteceram, apesar das cenas assim aqui representadas, e que estarão amanhã transmitindo aos seus filhos esse horror praticado por seres humanos, e que seus filhos aprendam disso e não possam mais propiciar condições para que isso ocorra novamente. A mesa toda, certo? Meus cumprimentos. Senhores e senhoras, no período de 1939 a 1945, o mundo viveu a mais intensa e sangrenta guerra jamais conhecida, chamada Segunda Guerra Mundial. Ela não foi apenas uma guerra por conquista de algum bem material ou espaço territorial,
mas foi uma guerra provocada pela iniciativa de imposição de uma nova ordem social. Uma ordem que tinha um líder supremo, inconteste, intolerante e apoiado por grupos que promoviam uma nova reordenação da estrutura social, onde os seres humanos eram classificados entre os aceitos e os indesejáveis. Essa iniciativa, este pensamento, levou o mundo a se dividir e lançar-se numa guerra que consumiu enormes recursos e principalmente mais de 40 milhões de vidas humanas. Desenvolveu-se o processo de extermínio jamais visto e aplicado de forma sistemática e determinada. O Holocausto de 6 milhões de judeus, onde também foram mortos e submetidos a sofrimentos de todas as espécies, milhares de mais ciganos, de negros, testemunha de Jeová, católicos e outros. Mas depois de 6 décadas, o que aprendemos? O que fomos capazes de ensinar? Os fatos indicam que pouco, muito pouco. Tão pouco que a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu, 60 anos depois, em 2005, a necessidade de ter um Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto. Lembrado a cada 27 de janeiro, data da libertação do maior campo de extermínio, Auschwitz-Birkenau, na Polônia, pelas forças aliadas, consagrando assim como um ato de repúdio à intolerância e o antissemitismo em todo o mundo, após 60 anos. Essa resolução da Assembleia Geral da ONU, por consenso de seus membros, com total apoio do Brasil, recomendou aos países membros que promovessem programas educacionais no sentido de educar as jovens gerações sobre as trágicas consequências que podem ser geradas quando uma sociedade se deixa levar pelo autoritarismo e desrespeito aos valores da democracia, da cidadania e da liberdade. Em assim sendo, não é apenas a lembrança de um triste e único evento da nossa história, mas é a aprovação da rejeição de qualquer negação do Holocausto, como um evento histórico, e condena sem reservas todas as manifestações de intolerância religiosa, étnica e cultural. Entendemos e acreditamos que a incompreensão, que a ignorância e a intolerância são os principais motivos que têm levado o homem a praticar atos de discriminação, atos de destruição, atos de racismo e de antissemitismo. Portanto, nos preocupa sobremaneira quando grupos organizados ou não, grupos com motivos religiosos e étnicos, vêm promovendo a intolerância e apregoando a supremacia dos seus valores sobre os demais. Por isso, temos que agir, temos que atuar, temos que nos manter presentes, consistentes e promovendo os valores e a ética em que confiamos e acreditamos. Essa ação deve centrar-se na educação de nossos cidadãos, os nossos educadores, de nossos filhos e de todos aqueles que compartilham conosco desse país e admirável mundo. Pensando nisso, surgiu a ideia do projeto do Holocausto à Libertação, visando o melhor entendimento do cenário histórico da Segunda Guerra, que trouxe em seu cerne um fato doloroso para todos nós, e em especial a nós, judeus, o Holocausto. Após estudos, concluímos que o caminho mais produtivo para aplicar o projeto pensado seria a divulgação por meio de professores na área de humanas, que seriam agentes multiplicadores do conteúdo ainda não muito divulgado no estado do Ceará, o Holocausto, como foto da agressão indiscriminável em seu maior bem, ser judeu e ser humano, nesta ordem. Todas as iniciativas aplicadas têm como princípio e objetivo disponibilizar ferramentas que permitirão ao educador aprofundar o seu trabalho em sala de aula com informações, referências e documentos, com argumentos interpretativos que lhe apoiarão em sua tarefa a difusão da história do Holocausto. Entendemos que, quanto mais consistente dos valores da democracia, quanto mais preparada para o exercício da cidadania estiver nossa sociedade,
mais compreensiva e atuante ela será em busca da justiça social. Sem o importante apoio da Secretaria da Educação do Estado do Ceará e de autoridades e autarquias estaduais participantes da nossa iniciativa, não encontraríamos um resultado plenamente consistente em seus propósitos. Esse é um projeto que provocará treinamento de cerca de 900 professores através de telecursos em todo o Ceará, levando conhecimento sobre o Holocausto a todos os alunos de ensino médio desse estado. É o maior projeto de divulgação sobre o Holocausto no Nordeste. Tomando para si e não delegando a ninguém a sua capacidade de conduzir e progredir no convívio pluralista e integrador, estaremos garantindo para a nossa sociedade um Brasil sem discriminação, tolerante e assentado no princípio da paz. Muito obrigado pela vossa honrosa presença. Holocausto nunca mais. A todos, Shalom. Passo a palavra ao presidente da Sociedade Israelita do Ceará, o senhor Pablo Sketman. Boa tarde. Em representação da Sociedade Israelita do Ceará, desejo agradecer ao deputado Heitor Ferrer e, no seu nome, a essa casa, o corajoso apoio à realização desta sessão solene, uma iniciativa histórica no marco do judaísmo e da promoção dos direitos humanos no Estado. Agradeço também a presença de nossos convidados de honra. Temos conosco o senhor Dieter Gerding, cônsul da Alemanha, o senhor cônsul de Portugal, Francisco Brandão Neto, o nosso amigo, irmão Ricardo Bergenstadt, que é vice-presidente da Federação de São Paulo e que vem em representação da Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Obrigado, Ricardo. A nossa honra extrema é a presença aqui do senhor Ben Abraham. Kola Kavod. Obrigado. E a senhora Miriam, também muito obrigado pela sua presença. Vocês dão brilho e profundidade à nossa reunião aqui. Parabéns também ao José, ao Dr. José Franquiel, amigo e realizador incansável, quem idealizou, desenvolveu e produziu esse maravilhoso projeto que cumpre hoje uma nova etapa de materialização. Obrigado aos membros e amigos da nossa comunidade que têm restado tempo das suas importantes atividades pessoais e familiares para oferecer-se com generosidade na participação, mesmo ainda nestes tempos difíceis. Falando nisso, lembremos que há 80 anos aconteceu uma outra crise econômica global chamada de Grande Depressão. Foi uma depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Este período causou altas taxas de desemprego,
quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países e na sua produção industrial, despencaram os preços das ações e caiu praticamente todo o medidor da atividade econômica, produzindo-se pobreza em dimensões planetárias. Em alguns países, a Grande Depressão foi um dos fatores primários que ajudaram a ascensão de regimes de extrema-direita, como os nazistas, comandados por Adolf Hitler na Alemanha. O nazismo foi, então, uma ditadura que governou a Alemanha de 1933 a 1945. Sua ideologia era anticapitalista, antiliberal e racista. A teoria nazista defende que a raça ariana é uma raça superior a todas as outras. O nacionalsocialismo diz que uma nação é a máxima criação de uma raça. Consequentemente, as grandes nações seriam a criação de grandes raças. A teoria diz que as grandes nações alcançaram tal nível devido a seu poderio militar e intelectual e que estes, por sua vez, se originam em culturas racionais e civilizadas, que são criadas por raças com boa saúde natural e traços agressivos. As nações mais fracas seriam então aquelas criadas por raças impuras, isto é, que não apresentassem a quase totalidade de indivíduos de uma origem única. Nações incapazes de defender as suas fronteiras, diziam, seriam a criação de raças fracas ou escravas. Eles defendiam que as raças escravas eram menos dignas de existir do que as raças mestres. Em particular, se uma raça mestra necessitar de espaço para viver, ela teria o direito de tomar o território das raças fracas para si. Raças sem pátria eram, portanto, consideradas raças parasitárias, raças parasíticas. Uma raça mestra podia, portanto, de acordo com a doutrina nazista, fortalecer-se pela eliminação das raças parasíticas da sua pátria. Foi esta a justificação teórica para a opressão e eliminação dos judeus, dos ciganos, dos eslavos, dos homossexuais. O termo Holocausto foi utilizado especificamente para se referir ao extermínio de milhões de pessoas que faziam parte de grupos considerados indesejados pelo regime nazista. Como falei, tinha judeus, militantes comunistas, homossexuais, ciganos, eslavos, deficientes motores, deficientes mentais, prisioneiros de guerra soviéticos, membros da elite intelectual polaca, russa e de outros países do leste europeu, além de ativistas políticos, testemunhas de Jeová, alguns sacerdotes católicos, alguns membros mormons e sindicalistas, pacientes psiquiátricos e criminosos de delito comum. Os nazistas estabeleceram uma maquinária industrial da morte, brutal e sistemática, e não tínhamos condição de escapar dela. Todos estes grupos perecimos lado a lado nos campos de concentração e de extermínio, de acordo com textos, fotografias e testemunhos de sobreviventes, acompanhado por uma extensa documentação deixada pelos próprios nazistas, perpetradores e espectadores, com o saldo de registros estadísticos de vários países sob ocupação. Mais tarde, no decorrer dos julgamentos de Nuremberg, o termo foi sendo aos poucos adotado somente para se referir aos nossos mortos, judeus. Shoah, que em língua yiddish significa calamidade, é um termo interno que utilizamos para falar do Holocausto. Essa reunião solene
tem por objetivo lembrar o Holocausto, lembrar a Shoah, na certeza absoluta de que só um rasgo de humanidade, a memória compartilhada do acontecido, impedirá a reprodução de novas calamidades. A Sociedade Israelita do Ceará, sede institucional do judaísmo neste Estado brasileiro, agradece mais uma vez a presença de todos vocês hoje aqui e os compromete a transformar-se em transmissores interessados destas terríveis lembranças. Todos nós temos muito a cuidar devido a isso. Porque, conforme vivemos, provavelmente tenhamos que enfrentar e atravessar juntos novas crises. Sabemos agora que declarar impuros aos nossos semelhantes, arrancar as suas vidas, tomar os seus pertences, massacrá-los, não as resolve. Lembremos e façamos aos outros lembrarem o que aprendimos. Calamidades, Shoah, Holocausto, nunca mais. Obrigado. Bom, eu quero fazer um registro todo especial de uma ex-bolsista da Universidade de Mashav, que está aqui presente, Mashav em Israel, que é a nossa jornalista Leda Maria. Portanto, nosso abraço e os nossos agradecimentos pela presença. Quero também abraçar meus colegas médicos, o doutor Assis Costa, que está ali presente, a Fátima Gondim e o doutor Raimerel, amigos que, apesar de não convivermos muito, mas queremos bem pelas pessoas de boa vontade que eles são. Passo a palavra agora ao vice-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, é o senhor Ricardo Berkenstadt. Muito boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Heitor Ferrer, em quem agradeço em nome da comunidade judaica do Brasil a iniciativa dessa importante sessão solene hoje aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Muito obrigado, deputado. Em seu nome, saúdo aos demais parlamentares desta Casa de Leis. Senhor Pablo Schertmann, presidente da Sociedade Israelita do Ceará, nosso companheiro, José Franquiel, nosso vice-presidente, grande ativo na comunidade, senhores cônsules, Ben Abraham, a quem eu tenho o privilégio de poder compartilhar a nossa vida comunitária em São Paulo, um exemplo de homem, um exemplo de pessoa, de ser humano, que merece toda a consideração, todo o respeito e todas as homenagens, ele e a dona Miriam, pelo trabalho incansável que eles fazem da divulgação do que foi o Holocausto, do que foi essa página tão horrível da história da humanidade. Muito obrigado, Ben Abraham, por existir e por estar aqui. Há quase 70 anos, 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. O exército nazista da Alemanha invadiu a Polônia e, a partir daí, começou a matança indiscriminada de seres humanos. Morreram 30 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões de judeus, que morreram por um único motivo: professarem uma fé, serem judeus. Apenas por isso. Não cometeram delito nenhum, não tentaram derrubar o governo, não cometeram nenhum tipo de atrocidade, morreram porque eram judeus. Apenas isso. Desses 6 milhões, 1,5 milhão de crianças.
1,5 milhão de crianças. Para a gente ter uma ideia, o que representa 6 milhões, que às vezes é um número frio, é quase todo o estado do Ceará. Vocês imaginem que amanhã entre um governo que dizime praticamente toda a população desse estado por professarem uma fé. E por que essa sessão é tão importante? Além de lembrarmos esta data, além de lembrarmos os 6 milhões de judeus que morreram e tantos outros que conseguiram sobreviver, ela é importante porque hoje, século 21, existem pessoas que negam essa história. Existem pessoas que simplesmente passaram uma borracha e dizem que não aconteceu. Pessoas como o seu Ben Abraham, que são exemplos vivos de pessoas que passaram por isso, ainda estão entre nós, e existem pessoas que dizem que isso não aconteceu. E o Brasil ia receber uma pessoa dessas, que era o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que em seus discursos públicos, inclusive na sessão das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, disse que o Holocausto não aconteceu. Esta pessoa que está enriquecendo urânio, que diz que é para fazer energia. Esta pessoa que diz que quer riscar um estado do mapa, que é o Estado de Israel, fundado com a ajuda do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha. Esta pessoa queria vir para o Brasil, ia representar um país e ia fazer apologia das besteiras que ela fala em nosso território. O Brasil, que é um país que sempre primou pelos direitos humanos, deputado, é um país que sempre acolheu bem a todos os povos foram bem acolhidos nesse país. É um país que tem que exportar a convivência entre os povos. Aqui, judeus e árabes vivem muito bem. Aqui, todos os imigrantes vivem muito bem. Todos os imigrantes são acolhidos, abraçados como brasileiros. E isso nós temos que exportar ao mundo. Nós não podemos mais permitir que pessoas como esse senhor, que prendem jornalistas, que ele diz aí que falam contra o governo, esse senhor que não permite os direitos da mulher, esse senhor que não permite o direito dos homossexuais de existir, esse senhor que não permite outra religião que não a dele. Em pleno século XXI, nós temos que dar um basta. Nós, brasileiros, nós amantes dos direitos humanos, não podemos mais permitir que pessoas como essa sigam falando, sigam palestrando e sigam mostrando o seu veneno. Foi assim que começou o nazismo. Ninguém dava a importância que Adolf Hitler teve. É um louco que vai ser chanceler, é um louco que... Só que esse louco matou 30 milhões de pessoas. Nós tivemos também recentemente um bispo da Igreja Católica, Richard Williamson, que vivia na Argentina, também negando o Holocausto. O que também nos causou uma preocupação, porque o diálogo interreligioso entre judeus e católicos frutifica, trabalha-se tão bem, e de repente vem um bispo, em nome da Igreja Católica, e fala o que falou. Recentemente, em nosso país, nas últimas 2 semanas, não precisamos ir longe, 2 grupos neonazistas foram desbaratados. Primeiro no Paraná, em Curitiba, onde tivemos a morte de 2 pessoas, e a partir daí se descobriu que era a comemoração de uma festa do aniversário de Hitler, e todo o material e tudo que envolvia. E ontem, um grupo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi desbaratado com material neonazista, com material ofensivo e com bombas de fabricação caseira, onde pretendiam explodir, segundo eles, sinagogas e locais de encontros de homossexuais. Nós estamos falando do nosso país. Portanto, nós temos que estar alertas. Por isso essa sessão é importante, porque nós temos que educar a nova geração. Eu acredito que apenas através da educação é que nós podemos mudar este cenário. Somente através da educação. Não há outra alternativa senão educar os nossos jovens, e esses jovens educarem as suas famílias do que foi o passado. Porque o povo que esquece o seu passado, ele está condenado a repeti-lo. E nós não queremos repetir contra ninguém o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, como eu disse, que exportar ao mundo essa convivência entre os povos aqui no nosso país. Exportar os nossos jovens que aqui aprendem e que aqui vão poder ensinar também.
O nazismo foi uma página horrorosa da nossa história. Hoje, século XXI, com CNN, nós temos massacres em outros lugares, em Darfur, em Ruanda, em outros